Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como nós podemos gerenciar qualidade no Excel. Eu tenho aqui uma planilha fictícia com alguns dados. Nessa planilha eu tenho na coluna A, data, na coluna B, o turno, coluna C, operador, coluna D, máquina, na coluna E, a quantidade de peças fabricadas, na coluna F, a quantidade de peças com defeito, na coluna G, a quantidade de peças boas. E nós temos 4 colunas que nós vamos trabalhar. A coluna H, que vai exibir o percentual de sucesso. A coluna I, que vai exibir o percentual de defeitos. A coluna J, que vai exibir indicadores. E a coluna K, que vai ter observação em relação às peças fabricadas. Caso você não tenha conhecimento básicos em Excel e não saiba fazer esse tipo de formatação que está sendo exibida na planilha, como, por exemplo, a inclusão de uma imagem, alinhamento de texto, modificação de cor de texto e preenchimento, inclusão de bordas, entre outras funcionalidades, convido a assistir o curso básico de Excel gratuito, composto por 5 aulas, que está disponível nesse canal através da playlist. Então, vamos dar início à nossa planilha. Vamos dar um clique na célula H6, onde eu tenho percentual de sucesso. Para poder calcular esse percentual de sucesso, nós vamos entrar com a seguinte fórmula. Igual, abre parênteses, vou clicar na célula G6, que é a quantidade de peças boas, dividido por E6, que é a quantidade de peças fabricadas. Vou fechar parênteses e vou multiplicar por 100. E vou pressionar Enter. Para calcular o percentual de defeitos, nós vamos dar um clique na célula I6 e vamos entrar com a seguinte fórmula. Igual, abre parênteses, F6, que é a quantidade de peças com defeito, dividido por E6, que é a quantidade de peças fabricadas. Vamos fechar parênteses e vamos multiplicar por 100. Em seguida, pressionamos Enter. Então, aqui nós já temos 2 fórmulas, uma que calcula o percentual de sucesso e a outra que calcula o percentual de defeitos. Para eu aplicar essas 2 fórmulas para as demais linhas da planilha, basta eu selecionar as 2 células. Então, eu vou dar um clique na célula H6, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até I6. E observem que aqui no lado direito eu tenho uma guia. O mouse muda de formato quando eu posiciono o mouse sobre a guia. Então, nesse momento, eu vou dar um duplo clique para que eu possa copiar a fórmula para as demais células. Então, eu vou descer aqui na barra de rolagem no lado direito e vocês vão verificar que a nossa planilha possui 35 linhas e as fórmulas foram copiadas para todas. O próximo passo é eu formatar esse número que aparece, porque eu quero que apareça somente números inteiros. Então, eu tenho aqui na guia página inicial, no grupo número, a opção diminuir casas decimais. Então, eu vou clicar aqui até que eu tenha número inteiro. E vou clicar em qualquer área vazia da planilha. Então, eu já tenho aqui o percentual de sucesso e o percentual de defeitos calculado. Para eu criar os indicadores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar na célula J6 e vou digitar a seguinte fórmula, igual, e vou clicar na célula I6, percentual de defeitos, para copiar esse valor. E vou pressionar Enter. Em seguida, vou selecionar a célula J6, posicionar o cursor na guia, dar um duplo clique para copiar para as demais células. Então, assim, nós duplicamos a coluna percentual de defeitos. Eu preciso agora selecionar todos os dados dessa coluna indicadores. Então, eu vou dar um clique na célula J6 e vou pressionar a seguinte tecla de atalho, Ctrl Shift, seta para baixo. E assim, eu seleciono todos os dados da coluna. Eu vou subir aqui na barra de rolagem. Então, com as células selecionadas,
na guia Página Inicial, no grupo Estilo, eu tenho a opção Formatação Condicional. Quando eu clico em Formatação Condicional, eu tenho todas essas opções. A opção que eu quero trabalhar é a Conjuntos de ícones. E no menu Conjunto de ícones, eu vou clicar na última opção, Mais regras. Na caixa de diálogo Nova regra de formatação, observem que na opção Formatar todas as células com base em seus respectivos valores, eu tenho aqui um botão chamado Ordem Inversa de ícones. Observem que o primeiro ícone que está sendo exibido aqui é o ícone verde. E, por último, o ícone vermelho. No momento em que eu clicar na opção Ordem Inversa de ícones, ele vai modificar. Então, o ícone vermelho passou a ser o primeiro e o ícone verde passou a ser o último. Em relação aos operadores, eu vou manter tanto para o ícone vermelho quanto para o ícone amarelo o sinal de maior e igual. No tipo, eu vou trocar de porcentagem para número, tanto no ícone vermelho quanto no ícone amarelo. E no campo valor do ícone vermelho, eu vou digitar 8. E no campo de valor no ícone amarelo, eu vou digitar 5. Se eu der um clique no botão OK, eu vou ter aqui exibido os números e os indicadores. Mas como eu só quero mostrar somente os ícones, eu vou marcar essa opção, mostrar somente ícone, e dar um clique no botão OK. E agora eu posso ir na guia Página Inicial, no grupo Alinhamento, e clicar na opção Centralizar. E vou clicar em qualquer ponto fora da planilha. Então, nós já temos aqui os nossos indicadores criados. Então, observem o seguinte. Se o meu percentual de sucesso for entre 95% e 100%, o indicador será verde. Se o percentual de sucesso for entre 93% e 94%, o indicador será amarelo. E se o percentual de sucesso for menor ou igual a 92%, o indicador será vermelho. Para finalizar a planilha, nós vamos trabalhar agora no campo de observação. O campo de observação, ele vai me mostrar os seguintes textos: aprovado, verificar e reprovado. Ou seja, se a taxa de percentual de sucesso for entre 95% e 100%, o campo de observação vai exibir o texto aprovado. Se for entre 93% e 94%, ele vai exibir a mensagem verificar. E se for menor ou igual a 92%, ele vai exibir a mensagem reprovado. Então, com o cursor já na célula K6, nós vamos entrar com a seguinte fórmula: igual se, abre parênteses. Vou clicar em H6. For maior ou igual a 95, que é o caso do indicador verde, ponto e vírgula. Vai exibir a mensagem, aspas, aprovado, fecha aspas. Ponto e vírgula. Vamos ver agora o indicador amarelo. Se, abre parênteses, H6, que é o percentual de sucesso, for maior ou igual a 92, ponto e vírgula, eu quero que seja exibido o texto verificar. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Se não for nem aprovado e nem verificar, ou seja, se não for nem o ícone verde nem o ícone amarelo, será então a mensagem do ícone vermelho. Então eu vou abrir aspas e vou digitar reprovado para que seja exibida essa mensagem. Fechei aspas, fechei 2 vezes o parênteses e pressionei Enter. Vou dar um clique novamente na célula K6, posicionar o cursor na guia e eu vou dar um duplo clique para copiar a fórmula para as demais linhas. E vou clicar agora em qualquer área em branco da planilha. Então, observe que entre 95 e 100, ele exibiu aprovado, ícone verde. Entre 93 e 94, referente ao ícone amarelo, ele exibiu a mensagem verificar. E se for menor ou igual a 92,
ele vai exibir o ícone vermelho e a observação vai ser reprovado. Então, nós temos agora a nossa planilha criada. Vamos criar agora um gráfico para nós verificarmos a quantidade de peças aprovadas, quantidade de peças que eu necessito verificar e a quantidade de peças que serão reprovadas. Então, eu vou dar um clique na célula K6, vou pressionar as teclas de atalho Ctrl Shift, seta para baixo, para selecionar todos os dados da coluna. Vou voltar aqui no início da minha planilha, utilizando a barra de rolagem, e na guia Inserir, no grupo Tabelas, eu tenho a opção Tabela Dinâmica. Vou dar um duplo clique. Na caixa de diálogo Tabela Dinâmica da tabela ou intervalo, eu tenho a opção Escolha onde você deseja colocar a tabela dinâmica. Eu vou marcar a opção Planilha Existente. E o local onde essa tabela vai ficar, eu vou clicar aqui na seta, vou clicar na célula M1, vou clicar novamente aqui na seta e vou dar um clique no botão OK. Então, ele já criou aqui a minha tabela dinâmica. Observem que, como eu selecionei os dados apenas no campo Observação, somente o campo Observação está sendo usado aqui na tabela dinâmica. Então, eu vou dar um clique em Observação, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar para dentro de linhas. O mesmo eu vou fazer em relação a valores. Eu vou clicar em Observação, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar para valores. Em seguida, eu vou fechar a janela aqui em campos da tabela dinâmica. E observem que ele calculou agora a quantidade de aprovados, reprovados e a quantidade de itens que necessitam ser verificados. Para eu criar o gráfico, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir aqui no zoom, que está em 140, vou dar um clique para ir para 130. Vou selecionar de M6 até N8. Em seguida, vou clicar no menu Inserir. Na opção Gráficos, eu tenho essa opção aqui, que é Inserir gráfico de colunas ou de barras. Eu vou dar um clique. No grupo Coluna 2D, eu vou selecionar essa primeira opção, Coluna Agrupada. Vou clicar aqui na borda do gráfico, manter o botão esquerdo do mouse pressionado para arrastar o gráfico para essa área. Vamos agora trabalhar no gráfico. Eu tenho o título aqui total. Eu quero modificar esse título do gráfico. Então, eu vou dar um clique, selecionei a caixa de texto, vou dar um duplo clique agora para selecionar todo o texto. E vou digitar a palavra produção. Vou dar novamente um duplo clique na palavra produção e eu tenho a opção aqui em negrito, eu vou marcar, e na opção cor da fonte, eu vou clicar e vou selecionar automático. Vou dar um clique numa área em branco da planilha. O mesmo eu vou fazer para as categorias aprovado, reprovado e verificar. Então, eu vou dar um clique em cima da palavra aprovado, selecionei a caixa de texto, um clique com o botão direito, vou clicar na opção fonte. Em estilo da fonte, eu vou modificar de regular para negrito. O tamanho da fonte, eu vou modificar de 9 para 10. E a cor da fonte, eu vou clicar e vou selecionar automático. Vou dar um clique no botão OK. Vou clicar agora em qualquer área em branco. Eu preciso agora diferenciar a cor da barra do gráfico para aprovado, reprovado e verificar. Quando eu dou um clique na barra do gráfico aprovado, observem que as demais barras são selecionadas. Porém, se eu clicar novamente, somente a barra aprovado está selecionada. Vou clicar com o botão direito e na opção de preenchimento eu vou selecionar a cor verde. Vou clicar agora na barra do gráfico reprovado. Observem que somente a barra de gráfico reprovado está selecionada. Um clique com o botão direito. Vou selecionar em preenchimento
a cor vermelha. E vou dar um clique na barra de verificar. É importante verificar que somente ela esteja selecionada. Um clique com o botão direito. Vou clicar em preenchimento e vou selecionar a cor laranja. E vou clicar fora do gráfico. Observe que foi criada uma caixa aqui de rótulo. Eu não preciso utilizar essa caixa. Então, eu vou dar um clique aqui e vou pressionar a tecla Delete para apagar o rótulo. Eu também posso retirar as linhas de grade do gráfico. Basta eu clicar em qualquer linha de grade e pressionar novamente a tecla Delete para excluir as linhas de grade. Eu vou clicar também com o botão direito em cima da barra de aprovado e vou marcar a opção Adicionar rótulo de dados. Essa opção me permite exibir a quantidade de itens referente a aprovado, reprovado e itens a serem verificados. E para finalizarmos, eu vou clicar aqui na área do gráfico, um clique com o botão direito e na opção de preenchimento, eu vou selecionar essa opção aqui, branco, plano de fundo 1 mais escuro, 5%. E eu vou clicar agora fora da área do gráfico. Então, nós temos aqui a nossa planilha de controle de qualidade pronta. Então, eu tenho agora calculado o percentual de sucesso, o percentual de defeitos, o indicador e a observação, mostrando se a peça foi aprovada, se a peça necessita ser verificada ou se a peça foi reprovada. E temos aqui no lado direito um gráfico mostrando a produção, com a quantidade de peças aprovadas, quantidade de peças reprovadas e a quantidade de peças a verificar. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva, dê um like e compartilhe. Não deixe de comentar se você gostou do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.